Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Rolimcast. Hoje nós vamos falar sobre as eleições 2026. Nós recebemos aqui no Rolimcast o desembargador Daniel Lagos, ele que trouxe para nós muita informação sobre a importância do seu voto. Sim, o seu voto, ele faz a diferença. E a importância que você tem nessas eleições, ela é muito grande. Você, como cidadão rolimorense, rondoniense, brasileiro, você pode fazer a diferença através do seu voto. E nós, aqui do Rolimcast, conversamos sobre isso, trouxemos informação. Quando você se deparar com a fake news, nós vamos explicar para você como reagir, quais os meios que você vai procurar de saber se essa informação é verdadeira ou é falsa. Então, fique conosco e não perca esse episódio. Quando você escolhe um produto Fiamar, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uni Internet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Rolimcast. Hoje nós recebemos aqui o vice-presidente do TRE, o desembargador Daniel Lagos. Ele veio para falar para a gente sobre a importância do voto sobre as eleições 2026 e também como as pessoas fazem para participar desse processo democrático e transparente que acontece no nosso país esse ano. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com o podcast Rolimcast, conversando com os internautas, falando sobre esse tema tão importante que é a cidadania, com o cidadão, com a cidadã, e especialmente com os grupos, os idosos, os jovens, as mulheres e os cidadãos em geral. Essa é uma eleição muito importante, nós estamos numa virada histórica, né? Nós vamos fazer uma eleição geral, nós vamos substituir 2/3 do Senado, a totalidade da Câmara dos Deputados da Assembleia Legislativa e vamos votar para presidente e governador. É muito importante. E a totalidade da Assembleia Legislativa. Então é muito importante que para a gente construir um sistema político que dirige esse país que é nosso, esse Estado que é nosso, da forma que a gente quer. Então é importante participar, é importante estar lá, é importante participar desse processo. E hoje nós estamos aqui principalmente para deixar o pessoal ciente dessa importância, né, Daniel? Isso. Do voto, que é eles irem às urnas aí no dia 4 de outubro, porque o voto, ele é o principal meio de forma democrática da gente eleger a pessoa que vai aí conduzir o país, né, por mais alguns anos aí. E o Estado, né? O porque Estado, nós interesse né? aqui imediato também. Isso, porque esse ano nós votamos para vários cargos, certo? Isso. Quais são eles? Nós vamos votar na ordem que aparece na urna eletrônica. Para deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2. É importante deixar bem claro isso, que você não pode votar no meu senador 2 vezes, senão anula o segundo voto. Então, senador 1, senador 2, 2 votos para senador, e aí governador do estado e presidente da república. Então, é uma virada histórica. Cargos super importantes aí. No caso do estado de Rondônia, o governador Marcos Rocha não é candidato à reeleição, vai vir outro governo. Outro governo, Então, isso precisa ter muito cuidado das escolhas, mas escolher a pessoa certa, a pessoa adequada para fazer frente às demandas do nosso estado. É o estado que a gente escolheu viver. Desembargador, ainda existe muitas pessoas que acreditam que o voto não faz diferença?
Nossa, o voto só faz diferença. É muito importante essa questão. Quando meu filho era pequenininho, ele dizia, ele entrou naquela fase do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Aí começou a me encher, eu falei, porque sim. Ele falou, porque sim não vale. E é certo, porque sim não vale. Então tem que explicar o porquê. Por que o seu voto é importante? Porque eu vou dar dentre tantas razões, eu vou dar uma razão fundamental. Todo mês de junho, nós estamos no mês de junho, encerra um projeto chamado LOA, Lei do Orçamento Anual, nas prefeituras e no Estado. E na União também, mas nós não vamos falar de prefeitura e Estado. Então, o que acontece? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tudo, aqui no município, o prefeito, ele faz a lei do orçamento do ano seguinte. E aí, o que acontece? O poder público não pode gastar de despesa que não esteja dentro do orçamento. Então, se você precisa melhorar aquela escola, se você precisa asfaltar aquela rua, se você precisa construir aquela praça, se você precisa construir aquele centro de saúde, se você precisa construir uma quadra comunitária, melhorar uma estrada, consertar uma ponte, trocar a ponte, esses investimentos têm que estar dentro da LOA. Qual é a nossa mazela em Rondônia? Desde sempre. Essa LOA é feita pelo Executivo e pelos poderes. Não vamos centrar no Executivo. O Executivo faz a LOA do Estado, a Lei do Orçamento Anual. E aí o que acontece? Ele olha e diz, não, o Rolim de Moura precisa disso, disso, disso e daquilo. Só que ele não consulta Rolim de Moura sobre é isso mesmo que ele quer, é aquilo que ele acha que ele quer. E às vezes o dinheiro veio, aquele dinheiro enorme para investimento, mas não é a coisa mais urgente que precisava. Em vez de fazer uma praça, talvez seja asfaltar uma rua, talvez seja refazer uma ponte, talvez seja botar um posto policial numa comunidade, talvez seja instalar ou ampliar um posto de saúde, uma escola. Então o que acontece? Como ele não é nenhum Jeová para estar em todo lugar, se ele não ouvir a base, ele não tem a informação da demanda real daquela comunidade, daquele distrito, daquele município. Aí vem aquilo que ele acha que é. E aí a aplicação do recurso público, ela pode ser eficiente, mas ela não é eficaz, porque ela não atende a demanda mais urgente. E não há como fazer investimento fora da lei do orçamento anual, do nosso sistema jurídico não permite. Mas tem a verba de destinação de parlamento, é uma fração minúscula, não atende a demanda grossa. A demanda maciça tem que vir via lei orçamentária. E quem é que faz? E o que o deputado tem a ver com isso? Se é o Executivo que faz. O Executivo faz e manda pro parlamento para aprovar. O parlamento mexe na LOA e ele reduz o orçamento, aumenta a rubrica, que a gente fala. Reduz a rubrica, aumenta a rubrica. Quer dizer, essa ponte não vai custar tanto isso, ele pede uma consulta e diz, não precisa de 20 milhões, talvez 15 só dá, vão destinar 5 para outra coisa. Faz os ajustes. Ou então ele insere emenda, dizer, não, mas tem também aquela escola, vamos pôr aqui no orçamento da escola, tem mais isso, mais aquilo. Ele insere no orçamento. Aí ele aprova, vai para o governador sanciona. No ano seguinte, começa a executar o orçamento, começa a desbloquear as verbas, e aí daí vem uma licitação e chamou a empresa, a construtora, sei lá o quê, e faz a obra, executa a obra e entrega para a população. É assim que faz. Então, o que acontece? Se você não tem um deputado da região focado nas demandas da região, do que é mais urgente, necessário para a região, não ouviu a população sobre quais são suas demandas, ela não aparece no orçamento. Aí não tem o dinheiro. E aí diz, não, nós estamos largados. Ele não sabe por quê. E como é que você escolhe um bom político? Veja a proposta dele, o que você vai fazer o quê? Se ele não souber dizer para vocês quais são as demandas que vocês têm, então ele não tem cenário.
esquece, aí você não é um bom deputado. Não está preparado o suficiente. Lógico, ele não consegue ver a demanda. Se você conseguindo pode não fazer, imagina se você não perceber. Aí não tem mesmo. Então ele tem que ter a visão clara do que a comunidade precisa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Gente que vai vestir a camisa da demanda da sua comunidade. Gente que tem como base eleitoral a sua região. Ele não descuida, ele fica atento. Por quê? Porque 4 anos depois ele vai ter que... Ou ele vai ser candidato a um cargo maior, ou ele vai tentar reeleição. Ele tem que ter, cacife, a realização que ele trouxe. O que ele buscou para a região. O fulano vai trazer dinheiro. Ninguém traz dinheiro, não. O dinheiro é nosso. O que acontece é que ele insere o projeto dentro da lei orçamentária. E aí tem o dinheiro. Lógico. Você pode não executar todo o orçamento, mas ele precisa estar orçado, precisa estar previsto lá dentro daquela obra. Então ele tem que ter essa visão construtiva de dizer o que mais demanda. E às vezes não é o volume de dinheiro, mas é a essencialidade do que vai ser feito. Fundamental. Vamos dizer, uma ponte que está precisando ser melhorada. Se você deixar degradar, o acesso vai ser cortado. E como é que faz? Vai quebrar galho? Não tem que quebrar galho, não. Tem que fazer coisa... são obras estruturantes. E outra coisa... a manutenção de uma estrada, elevar o cascalhamento de uma estrada, fazer drenagem, construir pontes, são investimentos caros. Tem que ser feito pelo poder público, a gente chama de obras estruturantes. A gente tem que ter a consciência cidadã de que isso tem que ser observado. A melhoria da escola, a performance da escola, o exame da qualidade do ensino, o transporte escolar, tudo isso compõe a formação da nossa população. Isso a gente tem que ter sensível por essas demandas, para pôr gente envolvida com essas demandas, porque senão a coisa não acontece. E aí o que acontece? O que adianta você vir do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio, Minas, para cá, achando que você vai ficar rico aqui, se você não tiver uma escola razoável para o seu filho, uma saúde razoável para a sua família, uma estrada razoável para transportar as tuas riquezas que você está produzindo, e um estímulo para você melhorar de vida e contribuir mais para o Estado e você construir a sua felicidade. Eu não acredito em comunidade feliz se o cidadão não for feliz. Eu não acredito em progresso de Rolim de Moura se o cidadão rolinense não estiver bem e satisfeito com o que ele está fazendo. Então, é o indivíduo que tem que ser o foco central da cidadania e da cidade. Esse não é do coletivismo, é coisa para boi dormir. É o cidadão. É uma reunião de gente feliz que faz a felicidade geral. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa é a atenção, e esse é o momento. Então, se você é jovem, eu não sou obrigado. Ninguém é obrigado. Já viu alguém ser arrastado pelo cabelo para ir votar? Não, não é obrigado. Mas se você não votar, você vai pagar uma multa. Vai pagar R$3,40, 3 não sei o quê, não compra uma pipoca. Não, se você não votar, a representação política da sua região fica fragilizada. O poder político de demanda fica fragilizado. O político vai pôr o recurso onde tem mais eleitores. E eleitor não é o quantos eleitores tem, é quantos votaram. Que isso que vai definir o eleito. Então, Rolim de Moura, que já teve 2 governadores, que já teve deputado federal, quer dizer, hoje senador, não tem deputado federal, não tem governador, não tem senador. Como é que é isso? Rolim de Moura já foi um berço político, né? O povo precisa se olhar e dizer, eu posso mais. Eu tenho responsabilidade, essa é a minha terra. Nós não tivemos, a grande maioria de nós não teve a felicidade de nascer aqui nessa terra. Mas nós tivemos o sagrado direito de escolher vir para cá. Então, essa terra é tão nossa quanto quem nasceu aqui. E a gente está aqui compromissado para construir coisa, para plantar a própria felicidade aqui e fazer feliz quem nos cerca. Então, é isso. Rondônia tem crescido de uma forma fantástica. Nós estamos crescendo a 10%, 12% ao ano nos últimos 12 anos. Isso é uma ótima notícia. Só que esses recursos precisam vir com mais atenção para os municípios, para as comunidades, para os distritos, para a educação, para a saúde, para a segurança, para o transporte, para a comunicação. Precisa ter atenção com essas demandas, senão a gente não vai sair. Não é que não vai progredir, mas muito mais dificuldade, porque nós não temos estruturas. Como é que você vai trafegar com velocidade numa estrada se a estrada é esburacada?
Como é que você vai construir um patrimônio legal se a sua família não tiver esses atendimentos básicos? Isso se faz com voto. Eu não estou dizendo vote A, vote B, vote em quem você quiser, mas não deixe de votar. Vote em gente compromissado com a sua comunidade, com as demandas da sua comunidade. Senão você vai patinar e vai ter muita dificuldade para viver nessa terra tão maravilhosa. É aí que a gente vê a importância de cada voto, né, desembargador? Sem dúvida nenhuma. Cada voto importa, né? Desde do senhorzinho lá que hoje, como o senhor disse, já não tem mais a obrigatoriedade de votar. Ninguém é mas obrigado. A maioria deles faz questão de ir lá Ele precisa exercer de a sua saúde, cidadania. A família dele precisa de educação. Como é que ele não Sim. tem necessidade? Claro que tem. Realmente. E esse ano de 2026, a Justiça Eleitoral já observa aí alguns desafios nas eleições de 2026. Eu comecei os dois últimos, no último biênio, que ele é por 2 anos. Eu fui o presidente, agora eu sou vice-presidente corregedor. No primeiro, assim que eu cheguei, eu montei o projeto Meu Voto, Meu Poder. E nós conseguimos trazer para dentro do jogo 340 mil rondonienses. Gente que estava longe da urna e agora ou atualizou, ou recuperou o direito de votar, ou transferiu de fora para cá, ou de um canto para o outro, regularizou. Porque a abstenção, que era escandalosamente alta, nós chegamos à conclusão que era gente que tinha mudado de domicílio e não transferiu, ficou longe para votar. Agora não, está todo mundo votando perto da casa, não tem desculpa. Vá lá e vote. Vote pensando no país, no parlamento, no Senado, na Câmara, no governo de Rondônia, na Assembleia Legislativa e no seu município, na sua região. Não fica reclamando de que o deputado é ruim, não presta. Por acaso foi algum marciano que votou nele? Não, foram nós mesmos que votamos. Então, se você está dizendo que não presta, você votou errado. Seja mais cuidadoso na hora de votar. Vote em gente que reflita os teus valores, os teus compromissos, as tuas demandas, que aí você vota certo. E se votou errado, na eleição seguinte, tira esse cara fora e põe outro. Democracia é isso. A gente assumiu o poder que nos é dado. Todo o poder emana do povo. Agora, se o povo não está nem aí ninguém está nem aí. Aí fica difícil. Fica. Desembargador, a fake news, ela continua sendo uma preocupação das grandes da Justiça Eleitoral nesse ano de 2026? Fake news é crime. Agora, o problema é que só os grandes problemas é que a gente deságua em aspecto penal. Mas o que eu digo é o seguinte, eu não sou favorável às que criam o Ministério da Verdade, que isso é próprio de ditaduras, é próprio de regimes totalitários. Não tem Ministério da Verdade. Eu acho que o Ministério da Verdade, ou se for escandalosamente criminoso, processa, crime, prende. Agora, o principal juiz é o cidadão. Você ouviu uma notícia esquisitona? Confere em outra fonte. Eu vi no Facebook, vê no Instagram, vê sei lá, nas redes sociais, vai no YouTube, se vira. Confere, vê se tem pertinência, digita o mesmo tema, vê se confere isso aí, porque se não tiver ressonância nos outros, é sinal de que isso não é verdade. Então você filtra, porque na vida tem coisas boas e ruins, você filtra, você retém as boas e descarta as ruins. Você não precisa de ninguém para dizer isso para você, você mesmo faz. Então por que nas redes sociais não é igual? É igual, descarta, dá risada e não passa para frente. Porque antes de conferir, é só isso. Para a gente não ficar se nutrindo de mentiras. Tem que ser o cidadão tem que ser o juiz. O mais seguro é isso, o cidadão ser o juiz. Porque se eu dizer, não, é fake news é para quem? A favor ou contra o governo? Se for contra o governo é fake news, se for a favor, não. Não é honesto, não é decente. Não. Cada notícia tem que ser testada, tem que ser verificada. Se for uma coisa muito escandalosa, comunica a polícia. Se não, descarta. E a importância de dizer, desembargador, que hoje o TRE, ele também está ali nas redes sociais, ele tem o site, né, onde as pessoas elas podem conferir se essa notícia realmente é verdadeira. Também. Não precisa nem do TRE. O TRE faz conferência, mas nem precisa. Você confere em várias fontes. Você já vai ver se isso replica na outra fonte.
Né? Então, se replicou, então a possibilidade de ser verdadeira é grande. Se não replicou, ou alguém disse que não, aí você vai analisar. Você é o juiz. O importante é isso. Você é o juiz. Se não é o juiz da tua casa, se não é o juiz da tua vida, você é o juiz. Julga, acolhe, rejeita. É assim que funciona. E durante esse período de campanha eleitoral, quais são as irregularidades que o TRE costuma mais registrar? Tem muita coisa. Por exemplo, monitoramento, impulsionamento. A regra é muito clara. Você é candidata, você faz uma propaganda positiva, você paga impulsionamento. É proibido? Não, não é. Mas, se eu sou candidato e você faz o impulsionamento e você faz uma divulgação de uma notícia desfavorável a mim, uma bobagem que eu fiz lá atrás, isso é crime? Não, não é. Porque você tem uma fonte. Você só reproduziu o que já existia antes. Eu sofri uma condenação, eu cometi uma improbidade. Isso não é propaganda é proibido e irregular. Agora, essa notícia desfavorável a mim não pode ter impulsionamento. Não, só pode ser impulsionamento para a notícia favorável a você, para você, por você. Agora, contra mim, você não pode impulsionar. A regra é essa. Não, você divulga, mas não impulsiona. Né? Contratar impulsionamento, porque o pessoal do podcast é craque disso aí. Ele sabe o que é impulsionamento. Sim. É pago. Não, negativo não pode ser impulsionado. Pode ser divulgado. Se você tiver 1 milhão de seguidores, 1 milhão vai ver. Mas você não impulsionou, você só divulgou. O impulsionamento sai em tudo que é lugar. Aí você, é um serviço da internet. Esse serviço não pode ser negativo. Essa é a regra. E você pode dar o direito de resposta para o cara dizer não. Isso não é verdade. Trazer a contraprova e pedir o direito de resposta. Você disse isso não é verdade. Aí, claro, mentira não é honesto, não é legal. Você tem que ser verdade. Não é verdade? Então, não. Quer dizer, você arruma uma condenação para o adversário, o adversário diz, não, tá aqui, ó. Eu não fui condenado, é mentira. Não, isso não é legal. Não é legal. Aí entra o direito de resposta dele, Claro, claro. E até punição. Sim. Depende do nível de maldade da veiculação. Excelente. Desembargador, essa questão do período eleitoral, hoje já está liberado aí para os pré-candidatos deixar bem claro em suas redes sociais? Deixa eu explicar para você como é que funciona. Não existe candidato. O que existe é o chamado pré-candidato, que é o candidato a candidato na convenção partidária. Só depois de aprovado pela convenção, pelo coletivo do partido, é que ele vira candidato, ele vira pretenso candidato. A candidatura vai sair mesmo quando ele for redefinido o registro na Justiça Eleitoral. Só depois é que ele sai com propaganda. Até então ele não é candidato. Então, mas como é que faz? Como é que eu faço a propaganda para os convencionais do partido? Essa propaganda tem que ficar bem claro, e essa propaganda é intrapartido. Eu não posso pegar essa propaganda e divulgar no YouTube, divulgar no Facebook, no Instagram, porque isso é dirigido ao público externo. Você não é candidato, você vai dirigir aos convencionais. Se você fizer uma divulgação num grupo de convencionais, nenhum problema. Mas se saiu para fora, é propaganda irregular. Você vai ter direito à propaganda regular depois do registro da candidatura. Tem lá a data que inicial em agosto, acho que é começo de agosto, que começa a propaganda mesmo. Aí não, aí você solta a propaganda e mostra suas pretensões políticas. Suas pretensões políticas. Outro ponto que eu queria dizer explicar para as pessoas que não é muito bem compreendido, é a fraude à cota de gênero. Muito importante falar sobre isso. Então, o que acontece? Não, mulher é ruim de voto, mulher não vota em mulher, mulher não fica bem na política. Que mentira! Conta essa para Ivone Abrão, Marinha Halp, Daísa Fernandes, Silvia Cristina, quem mais? Tem tanta mulher por aí. Sim, que já esteve na política, Jaqueline Cassol, né? Jaqueline Cassol. O que tem em comum dessas mulheres? Concordando ou não com elas? São líderes. Líderes. O que é a fraude da cota de gênero? Você tem 30%
do orçamento partidário e 30% do recurso que vem do fundo para investir em mulher, candidatura feminina, ou em política para as mulheres. O que o político faz? Pega, tem 10 candidatas, ele pega 3 para atender a cota de gênero, põe 3 mariquinhas desconhecidas, tadinha, põe lá. O investimento do partido nela, 0. Comunicação, 0. Participação, 0. É só para cumprir a cota. Para que ele faz isso? Para abrir possibilidade para os homens. Pô, maldade, né? Muita maldade. Então, né? o que acontece? Eu tenho num encontro que eu tive em Porto Velho com políticos de mulheres, eu falei para eles, olha, a culpa disso é dos partidos. O que ocorre? O dia que um partido descobrir que 52% dos eleitores são mulheres e investir maciçamente em política de mulheres, o que vai acontecer? As mulheres vão votar nos candidatos desse partido, ela vai dar uma pernada em todos os outros. Então, como é que se faz isso? Vai na base, verifica quais são as mulheres que têm liderança inata, quer dizer, é líder. Aí chama ela e falou, dona Maria, vem cá, dona Joana, dona Tereza, vem cá, você tem liderança, vamos investir em você? Vamos capacitar você para você aprender o discurso, a olhar, ter olhar político, melhorar a tua fala, você se comunicar bem, ser conhecida. Aí o que acontece? Ela é capacitada. Aí ela chega no parlamento, chega no executivo, onde for que ela chega, ela vai brilhar. Que não basta, porque se você pega lá a Joaninha da apagadinha e vamos dizer que por um acaso ela consiga chegar na Câmara dos Deputados, ela vai ser apagada lá, porque ela não foi preparada, não foi capacitada para isso. Isso não é inato, isso é construído, isso é desenvolvido. E a maior parte das vezes ela não vai chegar, porque a outra mulher não vai reconhecer nela a liderança que precisa. Então, coitadinha, ela vai levar, vai mandar ela enfrentar o urso gigante e vai dar um leque para ela combater, ela vai ser devorada. Por isso que surgiu o projeto de incremento à política de gênero. A mulher tem que receber as mesmas armas que os homens, para disputar de igual para igual. Não é que você tem que eleger 30% de mulheres, tem que eleger 50%, 60%, até tudo. O problema é que tem que ter o número de candidatos mínimo de 30%, e 30% dos recursos tem que ser aplicado em mulheres, candidaturas de mulheres, para que as mulheres sejam preparadas e que elas tenham condições reais. Agora, vai eleger a 30%? Talvez não, mas tem que investir esse dinheiro nessa política, senão é fraude. Eu teve um caso de uma candidata de Vilhena, que acho que era do PCdoB, que ela foi condenada por fraude de cota de gênero. O que acontece? O partido é punido, os eleitos do partido perdem o mandato, olha a gravidade. E a mulher que se prestou a isso fica inelegível por 8 anos, ferra ela. Aí a mulher veio e disse na defesa dela, não, eu sou do PCdoB, sou candidato de Vilhena. Em Vilhena, o pessoal é mais de direita. Ninguém gosta de votar na esquerda. Eu trabalhei, eu fiz profetagem, eu fiz carreata, eu fui no YouTube, eu fui no Facebook, fui no Instagram, eu fiz comício, eu fiz tudo. Não votaram em mim, eu tive 12 votos. Eu fui mal votado, eu não fraudei campanha. Minha mensagem não colou, minha mensagem não foi ouvida. E a gente absolveu ela, é verdade. Não, ela tinha todos os elementos de campanha, apenas ela não conseguiu convencer. Não tem problema. Outras situações, a mulher engravidou e estava aproximando de trabalho de parto. Não conseguiu fazer campanha. A gente relevou, não. Ela não conseguiu, ou tem uma doença grave na família, não sei o quê. Ela foi prejudicada por uma situação que é acidental. A gente relevou. Agora, a gente caçou muita gente. Por fraude da cota de gênero. Em Rolim de Moura aconteceu. Aconteceu também, eu sei. Passou para a gente lá no TRE. Então, o que ocorre? Mas as pessoas têm que entender melhor. A grande vítima, a mulher vítima disso aí, é vítima da atuação partidária, que não garimpa as lideranças femininas adequadas para representar de uma forma positiva, de uma forma convincente. Daí porque ele não convence nem as outras mulheres, porque ela não se vê representada naquela liderança. Vamos estabelecer que ser deputado é ser líder.
É ser líder. Não E tem- precisa ser estar vereador, ser preparado. deputado é ser líder. Então, tem que ter liderança. Se não tiver liderança, fica difícil. E essa liderança não precisa nascer com ela. Ela precisa ser construída, tem que ser preparada, tem que ser instruída. Aí ela tem o discurso, ela tem tudo, ela convence. É mais fácil uma mulher convencer outra mulher do que convencer um homem. E olha, por exemplo, a deputada Maria Halpe aqui. Você vai dizer que ela foi eleita por mulher? Coisa nenhuma, ela foi eleita por todo mundo. Por todo mundo. Ela tem liderança. Então, muitas outras mulheres estão por aí e com as mesmas condições. Só falta dar a oportunidade de prepará-las, Isso, né? e prepará-las, dar toda a estrutura para ela. Aí faz. E outra coisa, tem o olhar feminino no espaço de poder, eu falo isso por causa do tribunal, por causa do TRE. TRE de Rondônia, metade da sua composição, de sua composição é de mulheres. Mulheres têm um olhar diferenciado, é um olhar de mulher. É muito enriquecedor nos espaços de poder. Então, o olhar das juízas é um olhar diferente do olhar dos juízes. Então, isso enriquece o poder, isso melhora o olhar do colegiado. A mulher em si, ela já tem um cuidado maior com os detalhes, né? Ela é detalhista, ela percebe coisas que às vezes o homem não percebeu direito, ela vê. Então, em vez de competir, ele completa. Então, ela é aquele negócio da cultura chinesa, Yon, acho que é o pretinho e o branquinho que se encaixa. Que se completam. Quer dizer, a gente não procura na mulher uma alma gêmea igual. Não, a gente procura uma mulher diferente de mim, para me completar e eu completar ela. É isso. Então, a presença da mulher no espaço de poder não compete com o homem, completa o olhar. É muito importante fortalecer as candidaturas de mulheres. Agora, não tem como eu convencer um homem disso se eu não convencer as mulheres. E se os partidos não se acordarem para isso, então a população vai estimular a participação de mulheres e vai botar a mulher no espaço de poder. E aí Rondônia vai estar muito melhor olhada, muito melhor percebida. E cuidada também, Claro, né? Porque a mulher tem que ter um sabe cuidado cuidar. especial. Realmente. Desembargador, voltando aí falar nessa questão das irregularidades políticas, qualquer cidadão rondoniense, brasileiro, ele pode fazer a denúncia se ele viu que tem algo errado acontecendo ali no processo eleitoral. Uma propaganda irregular, Uma propaganda. uma panfletagem, boca de urna. Boca de urna é crime. Nós temos um problema. Nós estabelecemos como estratégia nessa eleição, para não ter fila muito longa e ser muito sacrifício, a gente faz uma colinha. Uma colinha em branco. A pessoa chega, senta ali, preenche a colinha e vai para votar, porque na hora de votar é rapidinho para votar. Se ele tiver que procurar em lista lá dentro da urna, vai atrasar demais, vai atravessar para a noite dentro da eleição. Não. Então, é a colinha. Agora, imagina o seguinte, o indivíduo, o cidadão vai lá, pega a colinha e votou legal, direitinho, tudo direitinho, não tem erro. A urna não apontou o candidato que eu escolhi. Não, é porque ele digitou o número errado. Então, se ele conferiu antes na lista e botou com calma, preencheu a colinha, que é a mesma disposição da cédula que aparece na urna, aí é rapidinho para ele votar. Tanto faz o doutor como um cidadão, um senhorzinho com dificuldade, copiando é igual, é rápido. Então, diminui o tempo de utilização da urna. E o outro ponto é o delay. O que é o delay? É o tempo entre que um termina de votar e o outro vem para votar. A gente tem que encurtar esses tempos para a fila enxugar rápido, para não ser muito sofrido ficar na fila para votar. Porque o nosso povo não adianta, ele chega de manhã, enche aquele mundaréu de gente. Então, você veja que nessa sessão que a gente idealizou, tem 3 pessoas fazendo a colinha, em todos os níveis do número do candidato, tem listas com letras grandes para não ter problema, e nós estamos recomendando 2 listas, uma lista com ordem alfabética e uma lista com os partidos, e em todos os níveis, e ele preenche a colinha dele. Agora daí ele vai lá e identifica, então, tem 3 preenchendo a colinha, 1 identificando na lista de votação o local que ele estava para assinar,
e o outro para liberar, que é do presidente da sessão, para liberar a urna lá para ele votar. Então você veja bem, vamos dizer, tem um esperando aqui, tem 3 montando colinha e tem 2 votando, dois preparando votação e um votando. São 6 simultaneamente, agilizando. Aí enxuga, terminando o espaço, o tempo de votação, diminuindo esse tempo de votação, eliminando o delay entre um e outro entrar na cabine, melhor. Mas qual é o problema? Quando se faz com a colinha, a gente está recomendando aos juízes e a justiça eleitoral como um todo que tenha uma caixinha, um saco, alguma coisa, para ele jogar a colinha no saco. Dentro da sala mesma de Por votação. quê? Terminou. Porque se ele sair com a colinha e repassar para outro, isso é crime de boca de urna. Eu não quero que o cidadão enfrente a dificuldade, você dá prisão. Não, deixa ali. O outro vem e preenche no tempo dele. Ah, vai demorar meia hora para preencher, dane-se. E o cara da fila, mas eu não preciso porque eu já tenho a minha colinha pronta. Então senta direto. E é uma forma de dinamizar a votação sem demorar muito, porque é muito chato esperar. E é 6 votos. Vamos relembrar. Federal, estadual, senador 1, senador 2, governador, presidente. 6. Diz que é 6 eleições e 6 atos de votar. Se você estiver copiando colinha, é rapidinho. Senão, seria muito demorado. Então, a gente está corrigindo isso. E descartando a cédulazinha dele ali, não é tranquilo, você exerceu o seu voto, escolheu direitinho, escolhe uma pessoa que vai representar o teu lugar, a tua comunidade, o teu município, gente que vai representar essa região, e aí a democracia vai acontecer. E, especialmente, nós corrigimos, está todo mundo votando perto da sua casa, na medida do possível, tanto nos núcleos urbanos quanto nos distritos. Então, não tem razão para você não ir votar. Não ir votar. Vote em quem você quiser, mas vá votar. Lembrando também a importância e o cuidado que vocês têm com o pessoal PCD sobre a acessibilidade, né? Que o TRE tem se organizado para receber todas as pessoas, para mostrar que sim, o voto é importante e tem como ir e votar. Deixa eu deixar claro uma coisa. O TRE é organizado. Nós sabemos em cada exceção quem são os PCD e quantos são. A gente alerta, olha, tem PCD e tem tantos. Aí, quando o cara chega perto, alguém já vai lá e ajuda ele. E faz. Lá em Rondônia, teve uma senhora que deu repercussão nacional na Rede Globo, lá, sei lá, dos Fantásticos da Vida. O pessoal foi na casa dela, ela estava lá numa situação horrível, adoecendo, doente severamente. Ela falou, não, eu quero votar. Botaram ela numa maca, levaram com a ambulância, pegaram ela com aquela maca de rodinha, levaram ela até a sessão, ela chegou lá e votou, normal, como qualquer cidadão. Foi na frente, tal, votou. Na saída, ele falou, mas como é que é o negócio? Eu falei, pois é, a Justiça Eleitoral foi me buscar em casa. Eu sou cidadão, como qualquer pessoa, exerci meu direito de voto, votei. Repercutiu nacionalmente. Um exemplo de cidadania. Ninguém é mais que ninguém. Então, na última eleição, nós percebemos, na hora de fazer os levantamentos e análises, que deu uma percentual maior de abstenção entre jovens de 16 a... que é 16 no dia da eleição, né? De 16 a 29 anos e de pessoas de mais idade. A gente está dizendo, não, você não é descartável. Você é cidadão, você tem mais de 60 anos? Não, você é cidadão com a mesma necessidade. Você tem a necessidade de saúde própria tua, você tem a necessidade da tua família, do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta. Quer dizer, exerce sua cidadania, você é cidadão pleno, como todo mundo. Então, não tem motivo para não ir votar. Você é menino, menina, você tem que prestar atenção na demanda da tua geração, da tua escola, dos parques da cidade, das práticas esportivas. Tem que ter um olhar, você tem que ter gente ligado a essas demandas para você cobrar dele. Ô, fulano, você é deputado? Porque eu votei em você. E agora? Nossa comunidade está lá, você foi votado por lá. E você levou essa demanda? Você encaminhou o projeto, inseriu no orçamento? E agora você está pressionando o executivo para executar esse orçamento e fazer construir? Olha, presta atenção, senão depois, na outra eleição, a gente pega você. Votar e fiscalizar. Isso é cidadania. Cidadania é um conceito que foi criado por um povo muito antigo chamado Sumérios. É um povo que viveu de 6 a 8 mil anos antes de Cristo. Eles que inventaram as cidades. E cidadania é cuidado com a cidade. Então, eram 12 cidades sumérias,
E ela ia pedaço da Turquia, pedaço do Irã, do Iraque, da Síria. Ali era no entorno dos rios Tigre e Eufrates. Onde está acontecendo guerra com o Irã? É lá, naquela região. Então, são o povo mais antigo que existe. Eles inventaram o conceito de cidadania. Cidadania, o que era? Era o sumério que tinha inventado a roda, a biga, aquele carrinho que tem puxado por cavalo, que o cara tem um cara cabelo comprido frisado, com a flecha, aquele é sumério. Então, o que é cidadania? É sair em defesa da cidade. Quer dizer, o que é cidade? É quem mora dentro do núcleo urbano e o povo de volta, tudo é cidade. Então, quando havia alguma ameaça, todo mundo se reunia e ia fazer defesa. Então, cidadania é defender a cidade. Você tem que eleger gente com compromisso com a sua cidade. E isso é exercer cidadania. Sua cidade é a cidade e é todo o município em volta, que vive no entorno da cidade. Então, tem que ter cuidado. Ninguém vive no estado, ninguém vive no país. Nós vivemos nos municípios, nas cidades. Então, se você não cuidar da sua cidade, você não vai cuidar de nada. Esquece. Vamos falar também e deixar o número do Disque Eleição para as pessoas aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando e que, porventura, no processo eleitoral acaba aí acompanhando uma irregularidade. Lembrando que, se você encontrar essa irregularidade, você precisa ter provas concretas, né, desembargador? Indicar provas. Levar a prova, indicar provas concretas, para que o TRE investigue e leve a fundo aí essa investigação. O Disque Eleição, 0800 0148. Todos cidadãos, eleitores que entrar em contato aí desse Disque Eleição, ele é encaminhado. Isso, a equipe vai ouvir e vai dizer o que é isso aí. É uma questão criminal. Aciona a polícia vai lá. É uma irregularidade. Manda uma equipe lá conferir. Então, a partir desse número, eles são encaminhados para cada... O que está acontecendo e onde está acontecendo. A equipe vai lá, confere. É isso mesmo? É isso mesmo. Polícia. Deflagra, vai lá, autua, faz o que tem que ser feito. Quem faz é a Justiça Eleitoral ou a polícia. Excelente. Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, qualquer um que estiver na frente. Todo o aparato policial está à disposição. Agora, o cidadão só tem que dizer. Aí vai uma equipe lá e confere. Conferiu, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele já coleta a prova, tudo e atua. Faz. Desembargador, qual a mensagem o senhor deixa para os eleitores e sobre essa importância do participar das eleições, do voto e principalmente sobre a participação do fiscalizado pós-eleição, de saber que você votou ali no seu presidente, no seu deputado, no seu senador, no seu governador e que você tem o dever também de fiscalizar e de cobrar as ações deles? Não pode fraudar a eleição, porque se fraudar a eleição vai entrar um fraudador. E você não vai esperar um dirigente fraudador, ele vai fazer o quê? Ele vai fraudar a política pública. Não pode. Se o cara está entrando com recursos fraudulentos, ele tem que ser denunciado, porque ele vai representar mal. E outra coisa, a pessoa tem que ser sincero dos projetos dele para trazer o benefício da atuação pública. Ninguém vai trazer dinheiro. Político não traz dinheiro, não. Estado não dá dinheiro, o Estado toma dinheiro. Nós pagamos tributo para eles. Eles vão devolver parte desses tributos na forma de serviços. É obrigação. Ele não é bonzinho por isso, ele está cumprindo sua obrigação de trazer o benefício para a melhoria coletiva. Então, vai melhorar a estrutura de produção, vai melhorar a estrutura de saúde, a estrutura urbanística, a estrutura de transporte, segurança, educação. Isso vai melhorar a qualidade de vida da população. Então, tem que haver esse compromisso. E se ele não cumprir direito, troca. Na outra eleição, dá um cartão vermelho para esse camarada. Eu sempre brinco, né? É mais ou menos como o Joãozinho e a Mariazinha. Ela casou com o Joãozinho. O Joãozinho virou um cachaceiro. Não quer coisa nenhuma com nada. Não dá nem aí, não para emprego. E de vez em quando começa a dar uns empurrão na Mariazinha. O que ele faz? O que ela faz? Mete o pé na bunda dele. A fila anda. E arruma outro mais decente. O erro está no casamento? Não, o erro não está no casamento. O erro está na escolha. Escolheu errado. Não foi cuidadosa na escolher. Política é a mesma coisa. Se elegeu o cara deputado, o cara não cumpriu o que prometeu, pé na bunda dele na próxima eleição. Põe o outro mais comprometido. E como é que se estabelece a proposta certa? Veja a proposta. Se ele chegar com aquela proposta, saúde para todos, educação para todos, ninguém fora da escola, isso não é nada.
Ele tem que dizer o que precisa melhorar e como é que ele vai se comprometer a melhorar. Eu vou construir mais escola, eu vou ampliar a escola, eu vou melhorar a ponte, eu vou construir a estrada, eu vou pôr um posto, um quartel da PM no distrito, eu vou pôr um posto de saúde na comunidade, eu vou fazer o quê? Quer dizer, se essa proposta dele for uma proposta plausível, então ele tem visão de cenário, ele sabe o que a população precisa. Se for uma proposta maluca, esquece, ele não sabe, ele não tem visão de nada. A palavra oportunidade é um termo de navegação, do mar. É de menor distância até o porto. Diz que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Então, o que acontece? Se você sabe o porto de chegada, você traça uma reta e navega direto para ele. Então, isso é oportunidade, é buscar objetivamente o que você quer. Agora, se você anda em círculo, você não sabe onde chega. Quem anda em círculo não chega a lugar nenhum. Então, conversa em círculo não leva a nada. Ele tem que dizer, nós precisamos correr atrás disso. Eu vou lutar. Esse é o meu compromisso. Quando ele entra lá, a comunidade vai chegar nele e vai falar, fulano, vem cá. Cadê o seu compromisso? O que você fez? Você inseriu na lei orçamentária? Você cutucou o governo para executar esse orçamento? Você lutou por isso? Não lutou? Olha, você vai voltar. E aí nós vamos pôr outro no seu lugar. Você tem compromisso com a população. Você é nosso representante. Não está advogando do nosso lado? É ruim para você, hein? Porque é a chamada espada de Diomedes. Como é que é a espada de Diomedes? O cara foi no rei e disse, eu quero ficar no seu lugar, pô. Todo mundo te atendendo, te bajulando. Te bajulando. Ele falou, pois é, mas eu sou preso aqui. Eu queria ser livre como você. Vamos trocar de lugar? Vamos. Mas como é que é isso aqui? Não, você chega aqui, você decide o que fazer. Tudo. Mas o que é aquilo lá? Aquilo lá é uma espada, é a espada de Diomedes, uma espada anda pendurada lá em cima. Qual é a função dela? A função é o seguinte, se você tomar uma decisão errada, a espada desce e arranca a tua cabeça. Então você tem que cuidar, você tem que tomar a decisão e cuidar para não ser errado. Se for errado, a tua cabeça roda. Mas aí é difícil. Pois é, assim que eu vivo. Então, 24 horas depois, o cara voltou, ele estava em pânico. Tiro daqui, não quero ficar aqui não. Quer dizer, o político é o reizinho com a espada de Diomedes. Se ele não atender o compromisso que elegeu ele, a espada vai vir na cabeça dele. Quer dizer, quando ele voltar para prestar conta para o seu eleitorado, se ele não cumpriu o que prometeu, ele vai ser descartado. E é assim mesmo, a democracia só é um ótimo regime porque ele traz essa cobrança. O cara sabe que ele vai lá e vai ter uma vida boa como deputado? Pode ser. Mas ele tem que cumprir as promessas, ele tem que entregar o produto que ele prometeu. Se ele não prometeu, se ele não atendeu, rodou. Entra outro. É a história da Mariazinha e do Joãozinho. Mete o pé na bunda dele e escolhe outro. Porque esse furou. Realmente. Desembargador, eu quero agradecer o senhor por estar aqui no Rolling-Cast conosco, por estar trazendo muita informação, tirando muitas dúvidas aí sobre esse processo eleitoral agora em outubro, e deixar também o espaço aberto para outras oportunidades que o senhor vira Rolim de Moura. Nós estamos de porta abertas para receber o senhor, receber toda a equipe do TRE Rondônia. Uma alegria poder conversar contigo. O senhor pode deixar aí as suas considerações finais também, para eu não te atrasar para o próximo compromisso. É um prazer, realmente você viu que a conversa foi muito boa, muito tranquila, você me deixou muito à vontade, e a imprensa em geral, e vocês aqui em especial, são o que chama de longa-manos, né, do latim, que é a mão grande, que estende, que alcança. Quer dizer, a gente conversa com pessoas que a gente nunca vai ter contato. Mas você, através da imprensa, através do podcast, a gente vai ter acesso a essas pessoas. De uma forma tranquila, serena, objetiva, clara. Ninguém está aqui para rezar missa em latim. Não. A conversa tem que ser clara, compreensiva, dialogando com a população. Que todo o poder emana do povo. Se o poder não vier do povo, esquece. A gente não vai construir nada. Então, toda referência ao cidadão, ao povo, à comunidade, porque é ele que nos paga, nós somos funcionários do povo. Portanto, se a gente não empoderar a população, nós não vamos ter um governo que preste. E outra coisa, se o teu governante não está satisfeito, se você não está satisfeito com ele, foi você que elegeu ele. Portanto, agora vem nova eleição, seja mais cuidadoso na escolha, para realmente eleger gente que depois vai te agradar, que depois vai cumprir
principalmente com seus valores, com suas demandas. Não é demanda individual. Demanda individual você resolve. É demandas coletivas. As demandas coletivas são caras, são estruturantes e vai viabilizar um espaço que você vai melhorar de vida. Então, tem que ter cuidado com as demandas coletivas, com as demandas de estrutura, que é saúde, educação, transporte, segurança, essas coisas, produção, comunicação. São essas coisas que o governo tem que facilitar, para que cada um construa a sua própria felicidade. E eu não acredito em comunidade feliz se o indivíduo não for feliz, se ele não fizer a sua família feliz, se ele não fizer o seu espaço comunitário feliz, realizado. Então, não queira você ficar rico num lugar pobre. Não, tem que ser rico num lugar rico. E aí todo mundo é rico e feliz. Então, felicidade começa no indivíduo e no seu entorno. O resto é balela. Muito obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou, esteve conosco aqui nesse bate-papo, eu convido você a compartilhar esse conteúdo, levar essa informação a mais pessoas, principalmente por ser um ano político e por nós termos vez e voz através do nosso voto. Então, fique conosco nos próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí. Até breve. Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar.